Olá, meu nome é Joyce, estamos aqui para mais um encontro em Geografia. Vamos falar hoje sobre conflitos e tensões em termos de América. Mas antes, observem bem que o registro de frequência no Classroom mudou. Basta clicar o link número 1, atividade obrigatória, realize essa atividade, envie essa atividade e agora sim, sua presença foi garantida. Não esqueçam disso, hein, alunos? Vamos então falar um pouquinho sobre conflitos e questões em termos americanos. Para identificar isso, o que nós vamos ter como objetivos da aula de hoje? Nós vamos identificar as possíveis causas desses conflitos e tensões, em termos não só da América, mas mundiais. Nós vamos falar sobre essa dimensão territorial, que ainda se discute em termos de poder, então ainda a questão território, aspecto físico que a gente viu há umas aulinhas anteriores, na questão solo é muito importante. Dimensionar o papel da ONU nessas questões, nós vimos que a ONU tem uma amplitude grande no que diz respeito à fundamentação política, militar e territorial, por isso a importância dela aqui também. E vamos destacar 2 ou 3 conflitinhos que aconteceram na América, para a gente dimensionar que acontece isso em todos os lugares, mas especialmente na América, como nós vamos ver depois em outros continentes. Bom, para começar, por que acontecem questões e conflitos e tensões em termos de mundo? Existem algumas características que a gente percebe que são particulares. Dentro da ONU, nós vemos hoje ainda 30 regiões com conflito armado nesse momento. Então é uma frase que é muito interessante, que aparece algumas vezes na mídia, que mesmo após o final da Segunda Guerra Mundial, você percebe que não existiu um momento de paz no mundo. Então, alguns quesitos que você pare, meu Deus, mas a Guerra Mundial acabou. Sim, mas acabada a Guerra Mundial, outros pontos isolados começaram a ser discutidos. E hoje nós temos cerca de 30 deles ainda com certo conflito ou uma certa tensão. Para entender essas tensões, o que motiva? Podem ser motivos variados. Podem ser diferenças étnicas, tribais, de origem, como nós vimos anteriormente quando falamos no continente africano, religiosas no quesito do preconceito, da não aceitabilidade ou da imposição, também controle de recursos naturais, então eu tenho água, você não tem água, eu tenho urânio, você não tem, então quesitos nesse sentido também podem representar tensões ou até mesmo conflitos. E logicamente outros casos de origem muito variável, questões econômicas, questões sociais ou até questões políticas. O que é a minha felicidade pode não ser a sua, lembrem do Aristóteles. Então, isso também remete discussões. E se a discussão não é bem organizada, se as pessoas não a fazem de uma maneira tranquila, pode gerar uma tensão. E a tensão pode evoluir para um conflito. Dentro disso, temos esse mapinha, ele é um mapinha que dá uma identificada de algumas guerras, alguns conflitos em andamento. Então é interessante que nós vemos aqui uma situação de vários mortos, infelizmente, em vários lugares do mundo. Então, em termos assim, continentais, percebemos em que todos os continentes nós temos hoje conflitos acontecendo. Alguns em maior quantidade, mais densos, outros menos. É isso que mostra a legendinha. Vermelho é o que indica uma concentração maior de conflito e tensão. E em laranja, os menores, em termos quantitativos, obviamente. Alguns podem ter mais mortos, mas serem mais perversos. Então, aqui é uma questão quantitativa apenas. Mas para entender essa questão do hoje, a gente tem que voltar um pouquinho ao final da Segunda Guerra Mundial. Por que a professora disse que a coisa não parou? Não parou porque no momento que acabou a Segunda Guerra Mundial, começou uma outra guerra, só que uma guerra diferente. Em termos físicos, as guerras elas foram mudando. Então, quando olhamos a Primeira Guerra Mundial, a gente percebe muito uma guerra de trincheiras. Você percebe campos em que há o conflito, longe do ambiente civil, longe do ambiente humano, muitas vezes. É só mais concentrado em soldados, né? Soldados, estrutura militar.
Na Segunda Guerra Mundial, você já percebe uma inserção maior nas cidades. Você percebe uma perversidade maior. Então, a guerra chega na cidade, por isso um número de mortos mais expressivo. Terminada a Segunda Guerra Mundial, houve aquela questão de não vamos deixar isso novamente acontecer, implementou-se a ONU. Só que nesse momento surgem duas potências que querem disputar a ideologia, a governança, o poder em termos de mundo. Esses dois polos que surgem, a gente chama de mundo bipolar, eles vão estabelecer que Estados Unidos, que era a preservação do capitalismo, que vinha se estendendo nos últimos séculos, e a União Soviética, recém-formada, formou-se em 1917 e 22, começou a organizar um sistema novo que queria ser implementado em outros lugares, o socialismo. Então, literalmente, a guerra torna-se uma guerra fria, porque ela muda do cenário da Segunda Guerra Mundial. Não há um conflito direto, amplo, no sentido literal. O que existe é uma disputa ideológica. Estados Unidos com o capitalismo e a União Soviética com o socialismo. Isso, como é uma questão isolada e muitas vezes subjetiva, vai fazer com que essa guerra dure mais. Quando você olha a Segunda Guerra Mundial, ela vai num período curto, ela não chega a 15 anos. Já a Guerra Fria, olhe em termos gerais quanto tempo ela abraçaria. Ela começaria logo na sequência da Segunda Guerra Mundial, então muitos falam já em 46, mas vamos colocar aqui 48, literalmente com a construção de algumas estruturas, e vai até o final da União Soviética, em 1991. Então é uma guerra ampla, mas sempre com um foco muito mais de expansão de influência do que guerra literalmente. Em alguns lugares houve essa guerra literal, em que eles influenciaram, mas em alguns momentos não houve uma guerra literal, houve só uma tensão. E aí se estabeleceu o país escolhendo ou o capitalismo ou o socialismo. Dentro dessas características mais indiretas, nós temos duas bem interessantes, a corrida espacial e a corrida armamentista. Dentro da corrida espacial foi literalmente aquele processo em que Estados Unidos e União Soviética queriam mostrar o seu avanço tecnológico, construção de foguetes, construção de implementos para os foguetes. Então nós temos várias coisas que a população, de modo geral, ganhou. Então, nós temos a invenção do micro-ondas, por exemplo, nós temos a invenção das embalagens a vácuo, isso tudo foi para possibilitar as viagens espaciais. Era uma maneira de mostrar ideologicamente que aquela situação, por exemplo, Estados Unidos com o capitalismo, era mais forte que o outro, ou mais, digamos assim, dinâmico, mais desenvolvido, para mostrar, fazer uma propaganda literal da sua ideologia. Isso aconteceu até o momento em que o homem pisou na Lua, porque aquele momento simbolizou literalmente um avanço dentro da estrutura espacial. Na corrida armamentista é a mesma coisa, então literalmente era uma mostra de poder. Foi a época que se ganhou mais naqueles grandes desfiles, mostrando literalmente quantos caminhões-tanque, quantos caças, a estrutura que eu possuo, porque literalmente é uma forma de você mostrar poder, o quanto eu posso. Não mexa comigo porque eu posso muito, mais ou menos é isso que se traduz desse momento histórico e que reflete as características da Guerra Fria. Então, se a gente pudesse puxar características da Guerra Fria, a gente falaria isso. Nós teríamos o período extenso, nós teríamos guerras indiretas e algumas diretas, mas nós teríamos a corrida espacial e a corrida armamentista como características. Esse mundo bipolar, ele vai se dividindo, então os países começam a tomar partido. Então essa situação faz com que a gente tenha alguns países literalmente se dizendo capitalistas, alguns países literalmente se dizendo socialistas. Os socialistas vejam em amarelinho aqui no nosso
Mapa identificado, laranja, os países que ainda estavam numa chamada periferia, à margem ainda, numa identificação, às vezes com o socialismo, às vezes com o capitalismo, perambulando nesse mundo ainda de mudança bipolar. Veja que o Brasil, nesse sentido, neste momento histórico, estava pendendo entre esses dois momentos ideológicos. Já quando finda a Guerra Fria, esse final da Guerra Fria ele é marcado principalmente com a decadência da economia soviética. Isso é uma das coisas que o aluno confunde bastante. Então, uma coisa é você falar em Rússia. A Rússia, houve o Império Russo, ele fundamentou-se durante vários séculos, uma grande potência na Europa e Ásia. Ele vai chegar até 1917 com o nome Rússia. Quando em 1917 acontece a Revolução Russa, eles mudam para o sistema presidencialista e mudam para o socialismo. E aí outros países se juntam à Rússia. Quando eles se juntam à Rússia, forma-se a chamada União Soviética. Eu tenho a Rússia ainda como um papel importante, mas ela faz parte de um grupo. Então, quando falamos em Rússia, temos que ter noção de que estamos falando do país Rússia. Quando falamos de União Soviética, é uma outra situação. E, terminada a União Soviética, a configuração política muda. Então, acabou a União Soviética, não existe mais essa divisão bipolar. O que começa a ser disputado? A economia. Por esta razão, o mundo torna-se unimultipolar. Uni, porque majoritariamente nós temos a função capitalista, mas multi, porque nós temos várias potências emergindo no sistema econômico, ou financeiro, ou de recurso natural, ou tecnológico. Nós temos potências pulverizadas pelo mundo, por isso multipolar, ok? Agora vamos, para finalizar este momentinho, conceituar Guerra Fria. Vamos lá?
Então vamos lá, conceituar a Guerra Fria, novamente reitero, que em outros momentos já falei, não precisa estar exatamente igual da professora. Seria interessante você aí pesquisar e se aprofundar num conceito que você literalmente escreva o que você entendeu. A professora escreveu assim: é um conflito ideológico entre Estados Unidos e União Soviética, buscando impor o seu modelo político e econômico em diferentes partes do mundo, ou capitalista ou socialista, que basicamente é, dentro dos Estados Unidos, um sistema capitalista de mercado, uma economia de mercado, uma liberdade comercial, uma colocação democrática e, literalmente, uma propriedade particular ou privada. Já na União Soviética, defendia-se o sistema socialista. Nesse sistema socialista, a economia planificada, só para a gente dar uma resumidinha, todos mais ou menos dentro de um mesmo sistema, não haveria uma participação popular muito efetiva, teria apenas um partido e uma igualdade social completa. Então, cada um deles defendia o seu lado dentro dos prós e contras que cada um pode ser estabelecido, ok? Espero que vocês tenham acertado aí. Na continuação, vamos então aos conflitos propriamente ditos. Então, estamos durante a Guerra Fria, dentro dessa situação ideológica e depois da Guerra Fria também, alguns quesitos começam a se tornar peculiares. Logicamente, a gente percebe questões ligadas à água, então a questão da água potável se torna cada vez mais eminente, porque nós temos uma quantidade maior de pessoas e nós temos muitas vezes não uma diminuição da água, mas nós temos uma poluição da água em detrimento dessa quantidade. Isso faz com que aqueles lugares onde tem literalmente uma água pura, uma água potável, torne-se cada vez mais o alvo de interesses mundiais. Já outra questão, a questão dos minérios. Nós precisamos dos minérios para executar quase tudo que nós usamos hoje. Nós precisamos do ferro, do alumínio, do urânio, do ouro, da prata, que são elementos um pouquinho mais preciosos, mas também ligados a essa situação de recurso. Logicamente, o lugar onde se encontra, que nós já falamos anteriormente, as jazidas, se tornam um alvo de disputa territorial. E, logicamente, o ouro negro, a gente pode citar o petróleo, que impulsionou desde a segunda Revolução Industrial muito da economia mundial. Então, o reflexo de onde está, quem tem posse, quem domina, quem tira e quem faz, vai ser de muita importância e vai gerar conflito. Um dos conflitinhos que eu selecionei que aconteceram na América é o das Ilhas Malvinas. Por que eu selecionei? Porque muitas pessoas acham que ele é um conflito de 1982. Então, várias pessoas com quem converso dizem, aquele conflito onde o Reino Unido brigou com a Argentina. Na verdade, é um conflito hiper antigo. Ele vem de 1833, onde a ilha do Reino Unido, de conjunto global, invadiu as ilhas, na época chamadas Ilhas Malvinas, porque estão em terras, na área territorial marítima da Argentina, e literalmente toma posse. Por que toma posse? Porque dentro dessa situação de ilhas no mundo, as Ilhas Malvinas estão aqui. E se você observar, é um ponto estratégico para a comunicação do Oceano Atlântico com o Oceano Pacífico. Então, ter a posse, a tutoria desta ilha, dá ao Reino Unido uma situação peculiar de estar de olho na circulação, tanto comercial quanto de observação política da região, que crescia em 1833. Então, logicamente, chegaram, tomaram posse e vamos ficar aqui. Em 1982, a Argentina disse não. Estão dentro do limite marítimo, então estas ilhas pertencem à Argentina. E entraram em conflito, literalmente dizendo, não, o nome é Malvinas, a Inglaterra até já tinha mudado o nome para Ilhas Falklands, e literalmente decretaram guerra. Não foi uma guerra muito satisfatória para a Argentina. Infelizmente, perdeu a guerra, a Inglaterra retomou esta propriedade e fica como a dominância política e econômica da ilha. Em 2013, veja, muitos anos depois, tudo quietinho, a ONU se manifesta dizendo que
em 2003 até 2017, que literalmente as ilhas estão em território argentino. Isso de novo aguça a situação de, puxa, mas se estão, por que não é meu? Mas na verdade a ONU quer que se estabeleça uma relação mais cordial, uma relação de diálogo, porque tem pessoas argentinas que moram naquela ilha. Então há uma questão de convivência, de união, que pode ser conseguida através do diálogo. É uma situação bem peculiar de um conflito, uma tensão que se estabeleceu não só num período, mas observem, se a gente pudesse conceituar, a gente diria que começou em 1833 e até 2017 ainda se discute a questão da ilha lá. Outra questãozinha bem peculiar entre Chile e Bolívia. A questão boliviana é uma questão que hoje a gente, olhando, já identifica. A Bolívia não tem chegada ao mar. E nós, dentro do aspecto comercial, temos vários implementos de grande porte, navios, usando esse meio de transporte. Então, para um país não ter saída para o mar, é algo muito complicado. Só que em algum momento a Bolívia já teve. Então vejam, aqui a Bolívia, ela tinha este tamanho total que está dimensionado por todas essas cores. Então ela tinha essa situaçãozinha ali de um pedacinho saindo. Não esqueçam da organização espanhola dada a essa região anteriormente. E isso, logicamente, foi mudando com o tempo. Observe. Ela teve uma mudançazinha de cessão ao Brasil em 1867, depois cedeu ao Chile, porque tinha um pedacinho do Chile em cima, outro embaixo, daí cedeu aquele ali, já ficou sem acesso ao mar, depois terminou de ceder e formar o estado do Acre em 1904, depois ainda teve mais um pedacinho cedido agora ao Paraguai, então a Bolívia foi perdendo espaço, isso não deixou... Perder nunca deixa alguém satisfeito e isso faz com que haja uma reivindicação através de acordos. Perdi o terreno? Perdi. Mas como posso chegar até o mar? Então, o que se faz hoje para não estabelecer uma evolução dessa tensão eminente é que se organizem vias de acesso facilitado através de acordos da Bolívia ao Oceano Pacífico. Aqui nós podemos ver este trânsito, como é que era, né? Aquele pedacinho expandido para você ter uma ideia, e agora como é que está. Então hoje é território chileno, mas com uma facilitação de saída para a Bolívia para que o conflito não se estabeleça. Agora vamos fazer uma atividadezinha, vamos colocar verdadeiro ou falso. Na letra A, vamos analisar se atualmente temos situações de conflito por causa de controle de recursos. Na letra B, em 2017, a ONU declara as Ilhas Malvinas em águas argentinas, mas há necessidade de diálogo. C, atualmente a Bolívia reivindica a Corte Internacional de Haia, o retorno dos domínios da região perdida para o Chile. E letra D, em 2013, foi feito um referendo onde o governo do Reino Unido opta pela continuidade da dominação das Ilhas Falklands. Vamos lá? Daqui a pouquinho a gente volta.
Então vamos lá, vamos retomar a atividade. Nas alternativas deveríamos colocar verdadeiro ou falso. Vamos ver então. Na letra A, realmente verdadeiras questões de conflitos são alicerciadas principalmente petróleo, água ou minérios. Letra B, literalmente em 2017 houve essa manifestação da ONU de que as ilhas são em território argentino, mas por haver uma questão de pessoas da Argentina morando nas Ilhas Falklands, agora não muda mais o nome, fica Ilhas Falklands, mas que há necessidade desse diálogo. Letra C, atualmente a Bolívia reivindica? Sim, mesmo com toda aquela facilitação, existe um processo numa corte em Haia. Haia é considerado o tribunal do mundo, então é uma corte que vai valer para o mundo todo. Em Haia existe a reivindicação da Bolívia de um pedacinho de terra que deixe possibilidade de acesso ao Oceano Pacífico. E aí, em 2013 foi feito um referendo para que o Reino Unido retomasse a continuidade. Na verdade, nós vimos em aulas anteriores que referendo é algo popular, então não está errada a data e nem a questão. O que está errado é que aqui o governo do Reino Unido fez um referendo. Governo não faz referendo, quem faz é a população, por isso que a alternativa está errada. Então, tenho certeza que vocês acertaram, não foram pegos aí, vamos adiante. Outro conflitozinho bem interessante é entre Equador e Peru. Nós também temos essa questão ligada muito à história, então eram áreas de dominância espanhola e que depois foram se concretizando em termos de países, foram se organizando. Diferente do Brasil, quando você olha, você percebe a expansão brasileira, mas uma colônia portuguesa. Olhem a América como um todo e você percebe que a colônia portuguesa expandiu, mas continuou sendo essa com uma tradição de organização brasileira. Já os outros países, eles foram se dividindo. Então, nós temos muitos países. E isso, logicamente, gerou conflito de dizer onde começa o meu e termina o meu. Então, esta linha ficou sendo muito questionada. Houve, então, invasões que se estenderam até o século XIX. O Brasil também participou de um acordo de paz nesse momento, em 1942. Se reuniram Brasil, Argentina, Chile, Estados Unidos para chegar num consenso e só chegou-se num consenso específico do limite territorial da fronteira em 1998, onde Equador e Peru assinaram um acordo que findava qualquer tipo de questionamento. Então vejam que dá a impressão que não está acontecendo nada, mas estão acontecendo coisas, inclusive no século XX, bem próximos de nós. Nesse sentido, cada vez que existem conflitos, obviamente, nós temos aquela função primordial da ONU, que é estabelecer a paz mundial. Essa paz mundial, aqui coloquei uma imagem representativa de um exército da ONU, que é característico dessa situação, são as chamadas missões de paz. Eles usam um uniforme tradicional camuflado, mas usam capacete azul. Até são apelidados por isso, por capacetes azuis pelo planeta todo. Só eles podem usar essa forma de identificação. Eles vão em regiões que há conflitos e tensões armadas, chegam lá e ficam durante um determinado tempo para tentar equilibrar os dois lados, tentar neutralizar tensões e conseguir estabelecer principalmente um diálogo entre os atores. Dentro dessas situações, nós vemos que o Brasil participa, então todos os países membros da ONU enviam pessoas para participar dessas missões de paz. O Brasil é um dos que mais se destaca, ele já participou mais de 50 missões desde o seu efetivo da sua efetiva entrada na ONU. Nós participamos com mais de 1.300 soldados em Angola, Moçambique, Timor-Leste, Haiti e Líbano, e por isso o Brasil é bem conceituado nessa área. Mais uma atividadezinha agora para a gente fechar essa parte. Vamos então marcar a alternativa correta, gente. Falando sobre o papel da ONU. Ela está presente desde as grandes navegações? Letra B, estabelecem segurança em regiões de tensão e conflito? Letra C, não se inserem em disputas internas? E D, o uniforme varia conforme a necessidade. Vamos lá?
Então vamos lá, vamos ver a alternativa correta, letra B. Por que a letra A não é? Porque a ONU não está presente desde as grandes navegações. Letra C, ela se insere em disputas internas. Aqui está dizendo que não, ela se insere. E letra D, o uniforme não varia, é sempre o capacetinho azul e camuflado. Vamos adiante, um quesito também que se estabelece dentro de conflitos e tensões mundiais, logicamente o terrorismo. Lembra que eu falei que os conflitos foram mudando? A gente fala sobre a característica, né, visual da Primeira Guerra Mundial, trincheiras, a Segunda Guerra Mundial, mais civil, a Guerra Fria, ideológica. O terrorismo também aparece nesse novo cenário. Primeira coisa que a gente tem que identificar é o que significa terrorismo. Então a palavra terror, ela vem literalmente quando você impõe um medo. Então, essa imposição do medo, ela pode ser literal, como por exemplo, e infelizmente o que aconteceu no World Trade Center, em que você tem uma destruição visual, isso automaticamente impõe medo, ou até muitas vezes por uma propaganda, um posicionamento que vai impor o medo. Isso é literalmente terrorismo. Geralmente, quando a gente fala em terrorismo, a gente tem grupos que defendem alguma coisa, para você identificar como grupo terrorista. E esse grupo terrorista, normalmente, ele tem algumas coisas em comum. Ou ele tem uma ideologia, ou ele está defendendo uma questão econômica, ele tem uma bandeira que ele defende. Não é mais algo específico do país. Pode ser que haja defesa de uma situação, mas eu posso ter pessoas distribuídas pelo mundo defendendo aquilo. Eles podem fazer parte do grupo terrorista. Então é uma diferenciação que o terrorismo coloca. Perdeu-se a bandeira do lugar, do governo, do país. Então é uma diferenciação que se tem do terrorismo hoje. Um exemplo disso é as Farc dentro do cenário americano. Nós vamos ver depois em outros momentos outras situações, mas dentro do cenário americano nós temos essa organização chamada as Farc. Ela é as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Qual é a bandeira principal dela? A retirada de qualquer influência liberal e econômica dentro do cenário colombiano. Eles defendem que não pode haver uma interferência principalmente ligada ao capitalismo norte-americano em terras colombianas. Atingiu um grande número de membros, só que à medida que foi passando, eles entraram em acordo. Hoje nós ainda temos uma quantidade grande de membros, não os 16 mil, mas temos uma quantidade razoável, mas que participam mais ativamente da economia colombiana e há, digamos assim, mais ou menos uns 10 anos, abandonaram as armas. Mas ainda existem algumas pessoas dizendo que não. Mas aí, em termos de mídia, a gente não tem certeza ainda. Essa situação, veja, vai transpirar que, puxa, então não temos muitas situações de conflito? Temos, assim, se a gente fizer um resgate, nós vamos ter que as Nações Unidas participa muito da vida do continente americano e que em termos, assim, de conflito mesmo, nós podemos destacar aquela situação do Peru, da Colômbia e ainda a questão México com os Estados Unidos, com a colocação cada vez mais intensa do muro. Agora vamos fechar essa parte com uma atividade. Conceituem para mim o que é terrorismo.
E aí, alunos, novamente reitero, não precisa ser exatamente o que a professora coloca, pesquisem aí para vocês terem certeza do que vocês estão escrevendo. O que seria terrorismo? Então, em termos gerais, o conceito retirado do dicionário é um modo de coagir, combater ou ameaçar através do terror, deste medo que vai ser imposto. E o terror, ele é usado dentro desses grupos para manifestar alguma situação de interesse político ou ainda ideológico. E aí fechamos basicamente o que nós tínhamos nos proposto, por isso vamos retomar agora. O que a gente viu hoje? A gente viu alguns aspectos gerais ligados à Guerra Fria, mas indico que vocês se aprofundem. Outras questões ligadas às causas do conflito e tensão dentro do continente americano, que vão envolver até o século XXI essas problemáticas. Efetivamente destacamos alguns conflitos americanos e finalizamos com o conceito de terrorismo e a colocação do terrorismo na América. Espero que tenha sido bem proveitoso para vocês. Até um próximo encontro.